A paz do Senhor, mais uma vez juntos. É um prazer estarmos reunidos para estarmos meditando na santa e gloriosa Palavra de Deus. E hoje quero compartilhar com vocês um texto lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no seu capítulo 6, versos 10 a 13. Diz assim, então, a Palavra de Deus. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial num lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Até aí a leitura da Palavra de Deus. Nós poderíamos estar trabalhando nesse texto de muitas maneiras, de muitas formas, mas nós queremos estar destacando, juntamente com vocês, apenas a questão da remoção das cinzas do altar. O Senhor tinha trazido uma orientação aos sacerdotes que as cinzas que estavam sobre o altar deveriam ser removidas constantemente. Em outras palavras, deveriam ser removidas diariamente. E é sobre isso que nós estaremos falando com vocês durante este dia. Aliás, o título desta mensagem é Retire as cinzas do altar. As cinzas precisam ser removidas do altar. E altar aqui é o nosso coração. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3 e verso 16. Não sabeis, vós, que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, todo bom templo que se preze precisa ter um altar. E a Bíblia diz que nós somos o templo, o santuário, a morada de Deus. O templo, a morada e o santuário do Espírito Santo de Deus. E nesse templo que é a minha vida, que é a sua vida, nesse templo que é o nosso corpo, deve haver um altar. E esse altar existe. E esse altar se chama coração. O nosso coração é o altar de Deus. E altar é lugar de sacrifícios. Então tudo aquilo que oferecemos a Deus precisa ser feito de coração, mas de um coração que esteja livre de todo tipo de cinzas. Isso porque as cinzas enfraquecem o fogo. As cinzas no altar faz com que o fogo venha estar ficando enfraquecido, faz até com que o fogo venha a se apagar. Por essa razão, as cinzas, elas precisam serem retiradas do altar. As cinzas precisam ser removidas diariamente. E tirar as cinzas do altar significa renunciar a tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que possa impedir-nos de estarmos de maneira adequada na presença do Senhor. Tirar as cinzas do altar significa deixar Deus, o Senhor, dirigir o rumo das nossas vidas. Mas tirar as cinzas é essencial, tirar as cinzas é muito importante, porque com cinzas no altar o fogo se apaga. Mas, afinal de contas, o que são essas cinzas? As cinzas, elas representam os nossos pecados, raízes de amargura, angústias, ressentimentos, iras, invejas, contendas, orgulho, sensualidade, falta de perdão, tristeza e etc. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções,
inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, notem vocês que nós listamos aqui nesse texto uma série de lenha, ou melhor dizendo, uma série de cinzas, tipos de cinzas que muitas vezes estão em nosso coração, abafando o nosso respirar espiritual, impedindo uma comunhão clara, uma comunhão pura, uma comunhão genuína com Deus e com o nosso semelhante. São vários os tipos de cinzas que o coração do homem vem abrigando. Nós citamos aqui várias: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia e muitas outras. Mas a palavra de Deus ainda continua nos mostrando quais são os tipos de cinzas que precisam ser removidas do altar do nosso coração. Quero ler com vocês aqui agora Colossenses capítulo 3, versos 8 a 10. Diz assim: Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Deus. Vejam então que existem diversos tipos, várias cinzas que podem estar no meu e no seu coração, e se essas cinzas permanecerem, se essas cinzas forem se avolumando, certamente não haverá mais o que consumir. E cinzas no altar, cinzas no fogo, faz com que o fogo perca o seu poder, faz com que o fogo perca a sua força, faz com que o fogo não aqueça, faz com que o fogo venha a se apagar. E esta não é a vontade de Deus para as nossas vidas. O fogo de Deus, o ardor de Deus, que está em nosso coração, que é o nosso altar, deve estar constantemente vivo, deve estar constantemente ardendo, deve estar constantemente forte, clareando e trazendo calor. Mas, enquanto nós não removermos as cinzas, nós correremos o grande risco de que este fogo venha a se apaziguar. A palavra de Deus ainda diz, lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2, e no verso 1, livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Sim, estas também são cinzas que precisam ser removidas do nosso coração. Mas as cinzas, elas vão muito mais além dessas coisas que nós já citamos. As cinzas também podem representar o nosso passado. E não há futuro para quem vive do passado. Nós não podemos mudar o passado, mas nem por isso precisamos condenar o nosso futuro por causa do nosso passado. Existem inúmeras pessoas que vivem da reputação do passado, ou que vivem se lamentando por aquilo que o passado lhes tirou. São pessoas saudosistas, pessoas que viveram no passado, embora estejam no presente, mas o seu coração, o seu pensamento, a sua alma e os seus projetos de vida também ficaram no passado. Em contrapartida, Deus, em sua palavra, através do profeta Isaías, no capítulo 43 e o verso 18, nos orienta da seguinte forma: esqueçam o que se foi, não vivam mais no passado. E a palavra de Deus ainda diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17, portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, amado ouvinte, vamos também remover as cinzas do passado do nosso coração. Tenhamos o passado apenas como uma experiência, mas vivamos o presente. Assim fazendo, nós estamos construindo o nosso futuro. Mas só conseguiremos viver o presente, o tempo atual e nos preparar para o futuro se nós removermos as cinzas do nosso altar, se removermos o passado das nossas vidas, se removermos o passado do nosso coração. Eu não estou dizendo que devemos apagar toda a nossa memória, porque isso é impossível e não é isso que Deus deseja. Mas eu estou dizendo que existem muitas coisas do nosso passado que não devem interferir mais no nosso momento, na nossa vida atual. Porque vivendo do passado, nós não conseguiremos viver o presente. E se não conseguimos viver o presente, nós também não conseguiremos ter um futuro. Pois sem viver o presente, não há planejamento para o futuro. Mas não basta remover as cinzas do altar. Não basta remover todas as nossas imperfeições, todo o nosso pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus. Não basta remover as cinzas do pecado, mas também é necessário que venhamos a cada dia, a cada manhã, renovar a lenha em nosso coração. Pois, para que o fogo se mantenha aceso, é necessário que haja lenha no altar do nosso coração. E manter lenha em nosso altar é nossa responsabilidade. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 2 e no verso 9: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nossa responsabilidade manter o fogo aceso sobre o altar do nosso coração. Da mesma forma que lá no Antigo Testamento era dever, era responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso continuamente ardendo sobre o altar, também nos dias de hoje é o nosso dever como geração eleita e como sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, manter a lenha renovada em nosso coração, para que o ardor, o fogo de Deus possa estar ardendo, possa estar vivo diariamente em nossa vida, queimando e consumindo no altar do nosso coração. Mas, se nós falamos sobre as cinzas, se nós falamos da necessidade de remover as cinzas do altar, e se nós também falamos de que são as cinzas, ou melhor dizendo, se nós falamos o que são essas cinzas, e se nós estamos falando agora que nós temos o dever, a necessidade, a obrigação de colocar lenha sobre o altar, e se estamos falando que é o nosso papel, é o nosso dever renovar a lenha sobre esse altar, é também necessário que nós venhamos a dizer e a falar: que lenha é essa? Que tipo de lenha é essa que nós devemos colocar no altar do nosso coração para que o fogo de Deus não se extingue, para que o fogo de Deus não se apague no altar do nosso coração? Então vamos lá, mais uma vez de posse da palavra de Deus, agora em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, nós veremos aqui os tipos de lenha, as lenhas que nós devemos ter no altar do nosso coração. Diz assim então a palavra de Deus, Gálatas 5, versos 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, amor é lenha, alegria, também é lenha, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. Tudo isso que eu acabei de citar, essas qualidades, tudo isso são tipos de lenha que precisam estar sobre o nosso coração, sobre o nosso altar, trazendo assim um calor que agrada a Deus. Mas a lenha, os tipos de lenha, não cessam por aí. A palavra de Deus também diz, lá em Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Vejam então aí que nós acabamos de citar mais uma lista sobre os tipos de lenha que precisam estar continuamente sobre o altar do nosso coração para que o fogo não se apague, para que o fogo seja intenso, para que o fogo possa produzir claridade, calor e ardor em nossas vidas, para que possamos ter realmente prazer e paixão em estar servindo a Deus dia a dia em nossas vidas. Mas eu quero vos dizer uma coisa: de todo tipo de lenha, de toda sorte de lenha que nós acabamos de citar agora com vocês nessa exposição bíblica, nós queremos dizer o seguinte, que a lenha principal, todo tipo de lenha que nós citamos são essenciais e são importantes, mas a lenha principal, que nunca deve faltar no meu e no seu, no nosso coração, é a inspirada, a inerrante, a infalível, a eterna e dissoluta Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A nossa tarefa não é gerar fogo, mas a nossa responsabilidade é manter o fogo aceso. Eu vou dizer mais uma vez, a nossa tarefa, a nossa preocupação não é gerar fogo, pois gerar fogo é responsabilidade única e exclusiva de Deus. Sabe, o nosso grande erro, o erro de muitas pessoas, é procurar criar um tipo de fogo, gerar calor, gerar fogo em suas próprias vidas, gerar fogo na igreja do Senhor. Mas eu não gero fogo, você não gera fogo, nós não geramos fogo, ninguém gera fogo. Gerar fogo, quem gera é Deus. E gerar o fogo é única e exclusiva responsabilidade de Deus. Mas o nosso papel, o nosso dever, além de remover as cinzas do altar, além de renovar a lenha sobre esse altar, o nosso outro dever é manter o fogo que Deus acendeu. Deus acende o fogo. Deus gerou o fogo. Mas eu e você, nós devemos manter o fogo gerado de Deus. Que nós possamos entender essas coisas. Porque quando nós compreendemos isso, nós estaremos agradando ao Senhor. E não repetindo a mesma coisa que repetiu lá no passado dois homens, dois sacerdotes chamados de Ofne e Finéias. O fogo do altar havia se apagado. E eles então foram acender o fogo no altar do Senhor. Porém, eles foram acender esse fogo da sua forma, da sua maneira, segundo o seu entendimento, segundo a sua compreensão. Eles geraram fogo, mas geraram fogo que não agradou ao Senhor. Eles geraram fogo,
mas um fogo superficial. Eles geraram fogo, mas um fogo falso. Eles geraram fogo, mas um fogo artificial. Eles geraram fogo, mas o texto bíblico diz: geraram fogo estranho. E com esse fogo estranho foram até o altar do Senhor. E o texto bíblico nos diz que neste momento Deus, Ele enviou fogo do altar. E esse fogo consumidor, esse fogo que se chama santidade de Deus, ao invés de consumir o altar, esse fogo consumiu a vida de Hófni e Finéias. Hófni e Finéias perderam as suas vidas porque estavam em desobediência a Deus. Foram oferecer fogo estranho a Deus. Procuraram gerar fogo. E gerar fogo, amado ouvinte, não é o meu papel. Gerar fogo não é o seu papel. Gerar fogo não é o nosso papel. Gerar fogo é papel único e exclusivo de Deus. Mas o nosso papel, o nosso dever é remover as cinzas do altar diariamente. O nosso papel é renovar a lenha no altar diariamente. E o nosso papel é manter o fogo gerado por Deus, é manter o fogo que Deus acendeu diariamente. Se não retirarmos as cinzas, o fogo que arde dentro dos nossos corações se apagará. E a vontade de Deus é esta, que não deixemos que o fogo que um dia ardeu em nossos corações venha se apagar. Esse fogo deve arder continuamente sobre o altar, que é o nosso coração. Não deixe, não permita que esse fogo se apague. Busque a Deus a cada dia e se humilhe em sua presença. O fogo do Espírito Santo arderá ou deverá arder continuamente sobre o seu altar, sobre a sua vida. E se você buscar a Deus de todo o seu coração, se você o invocá-lo em espírito e verdade, e ser dia a dia dependente da bondade e da misericórdia de Deus, e reconhecer que você depende dele, e clamar pela sua bondade, e clamar pela sua misericórdia, você será capaz, você terá condições de remover todo tipo de cinzas do altar do seu coração. Você será capaz de renovar a lenha sobre esse altar. E também você será capaz, não de gerar fogo, mas será capaz de manter o fogo aceso que Deus gerou em seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que o Espírito Santo fale melhor em cada vida, em cada coração. Portanto, removam as cinzas do altar do seu coração.